Bom, gente, dando continuidade agora, eu escolhi alguns exercícios que a gente vai resolver, certo? Esses exercícios eles estão misturados, né? Não tem nenhuma ordem. Então, possa ser que a gente resolva agora uma questão, sei lá, de força peso, e mais à frente a gente resolva uma questão de força normal. Então tá tudo misturado. Então é importante que vocês deem uma pausa no vídeo e resolvam os exercícios antes de mim. E no fim, se vocês acertarem ou errarem, vocês confiram no vídeo a forma que eu resolvi e o meu pensamento. E qualquer dúvida, conforme eu resolvi, basta entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp que eu vou deixar no final do vídeo. Então, vamos lá, né? Pega aqui um lápis vermelho e vamos lá. Considere as seguintes proposições. Se um corpo estiver em repouso, assim permanecerá se a ele for aplicado um sistema nulo de duas forças. Vamos lá, ler de novo, né? O próximo. Uma partícula que estiver em movimento retilíneo e uniforme, assim permanecerá se a ele for aplicado um sistema nulo de duas forças. Importante aqui, né? Movimento uniforme. E por fim, uma partícula sob ação de uma resultante nula de forças está obrigatoriamente em repouso. Obrigatoriamente. Então, vamos lá, gente. Essa questão é uma questão da primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, que nos diz que um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento ele tende a permanecer em movimento uniforme retilíneo, né? MRU. Aí vamos lá, né? Essa primeira alternativa nos diz que se um corpo estiver em repouso, assim permanecerá se a ele for aplicado um sistema nulo de duas forças. Então, se eu tenho aqui um corpo em repouso, né, que eu representei por um quadradinho aqui. Se eu aplico forças, né, se eu aplico duas forças que se anulam nesse sistema, então eu não estou aplicando nada ao sistema, né? Então o sistema vai permanecer em repouso. Eu só vou fazer um exemplo aqui, né? Se eu aplico aqui uma seta para cá e outra para cá, e essas duas setas elas se anulam, então é como se eu estivesse somando nada ao sistema, né? Então meu corpo ele permanecerá em inércia, ele permanecerá em repouso. Então essa alternativa é verdadeira. A segunda diz que uma partícula que estiver em movimento retilíneo e uniforme, e assim permanecerá se a ela for aplicado um sistema nulo de duas forças. Então, mais uma vez aquilo que a gente tinha conversado, né? A primeira lei de Newton diz que um corpo ele permanece em repouso, a menos que aplique uma força externa, certo? Que seja diferente de zero. E se a gente tem um corpo em movimento retilíneo e uniforme, assim ele permanecerá, a menos que seja aplicado uma força diferente de zero. E nesse caso aqui, assim como o da primeira preposição, a gente vai adicionar duas forças nulas, né? Então a gente está somando nada ao sistema. O sistema ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se fosse uma força diferente de zero, aí a situação era diferente, porque ele já não ia ter mais um movimento uniforme, porque ele ia ter uma aceleração, né? Ou seja, a resultante já ia ser diferente de zero. E a terceira letra, né, diz que uma partícula sob ação de uma resultante nula de forças está obrigatoriamente em repouso. Isso obrigatoriamente sempre desconfie, né? Quando tem uma questão de múltipla escolha e tem sempre, obrigatoriamente. Enfim, quando ele tenta estabelecer um padrão, sempre desconfie disso na física. Então, por isso é importante que vocês saibam bem os conceitos, né? Os conceitos básicos. Se uma partícula ela está em movimento retilíneo e uniforme, certo? Significa que essa partícula ela está se movendo com uma velocidade constante. E não há nenhuma
força, certo? Sendo aplicada nessa partícula, que é o que nos diz, né, a primeira lei de Newton. Então essa alternativa é falsa, porque a própria primeira lei de Newton nos diz que uma partícula em movimento retilíneo uniforme assim permanecerá a menos que seja aplicada uma força. Por quê? Porque a velocidade dela é constante. Então, a resposta é o primeiro e o segundo, que está aqui na letra D, né? E o gabarito é a nossa letra D. Um homem puxa um caminhão com massa de 5 toneladas. É puxado por uma força resultante, horizontal F, igual a 250 newtons, conforme a figura ao lado. Eu não achei a figura original, então eu acabei pegando essa foto na internet, né? De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração resultante no carrinho será... Ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, pausem o vídeo e tentem responder, certo? A estratégia para a gente resolver qualquer questão de física, primeiro é anotar os dados, né? Saber o que é que ele deu e o que é que ele quer. Então, ele deu a massa, né? Aqui, ele disse massa de 5 toneladas, então eu anotei aqui. Ele disse também que é aplicado uma força horizontalmente, né? É como se eu tivesse minha caixa aqui e o homem estivesse aplicando uma caixa aqui. Aqui está o chão. Queria saber fazer uma coisa reta. E está aplicando uma força horizontalmente aqui, F. Beleza. Essa força ela tem um valor de 250 newtons. Certo? E ele quer saber a nossa aceleração. Então, a estratégia que a gente vai usar é, antes de tudo, né, converter as unidades. Massa em quilogramas, né, como a gente viu quando a gente estudou a segunda lei de Newton. A gente viu que a massa tem que ser dada em quilogramas. Então, sempre que vocês pegarem uma questão e as unidades não tiverem correspondentes com as unidades fundamentais, então vocês têm que converter. Então, vamos lá converter, né? Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, certo? Então, 5 toneladas vai equivaler a quantos quilogramas? Então aqui, né, vou fazer uma regrinha de 3, multiplicar isso por esse e esse por esse. Multipliquei, né, eu vou ter x vezes 1 tonelada, que é igual a 5 toneladas vezes 1000 toneladas. Corta tonelada com tonelada, multiplico aqui, né, eu vou obter x igual a 5.000 quilogramas. Logo, o valor da massa em quilogramas é 5.000 quilogramas. Eu só vou apagar aqui, tá? Esse bloquinho aqui que eu fiz. E a gente já vai dar continuidade. Então, converti, né, a minha massa para minha unidade fundamental, que é quilogramas. E agora a gente pode efetuar os cálculos sem nenhum problema, porque a massa já está em quilogramas, a força já está em newton, né? E a aceleração ele já quer em metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. A segunda lei de Newton nos diz que a força é proporcional à nossa aceleração. F igual a m vezes a. Eu não lembro se eu disse para vocês, né? Mas eu decorei essa fórmula aqui chamando de fuma. Enfim, vocês escolhem a forma que vocês querem guardar essa informação no HD de vocês. Eu escolhi fuma. Aí basta só a gente fazer um rearranjo, né? Como a gente quer descobrir a aceleração. Se a gente passar aqui o m dividindo, a gente vai ter que a aceleração igual a força dividido por m. E agora basta só substituir os valores. 250 dividido por 5.000. Cortar 0 com 0. E agora eu posso simplificar 500 por 25. Que isso vai me resultar, se eu dividir 500 por 25,
eu vou ter 20 e dividindo 25 por 25 eu vou ter 1. Vocês fazem da forma que vocês acharem mais correto, né? E o nosso resultado vai ser que a nossa aceleração vai ser igual a 1 sobre 20 metros por segundo ao quadrado. Uma questão simples, né? Uma questão mais de aplicação de fórmula, mas é importante que vocês... O importante dessa questão é vocês gravarem que sempre que tiver nossos dados uma informação a qual a nossa unidade ela está diferente da unidade fundamental, a gente tem que converter para a unidade fundamental e também uma aplicação da segunda lei de Newton, né? E não esqueçam dessa fórmula, pelo amor de Deus. Essa fórmula é tudo, né? Na dinâmica. Uma moto se move a 72 km por hora numa estrada horizontal plana sem atrito. A resultante de todas as forças que agem na moto é zero. Nessas condições, a velocidade da moto ou melhor, a velocidade da moto diminuirá de forma constante, diminuirá de forma variável, aumentará de forma constante, aumentará de forma variável, continuará a ser 72 km por hora. Bom, essa é uma questão muito fácil, né? Porque ele diz aqui que é sem atrito, certo? Como não há atrito, então isso significa que como não há nenhuma força externa, né? E ele diz aqui que todas as forças que agem na moto é zero, então isso a gente entra no caso da lei da inércia, né? A primeira lei de Newton, a inércia, onde um corpo com velocidade constante, certo? mru, ele permanecerá com essa velocidade a menos que haja uma força nesse corpo. Como não tem nenhuma força, como não há atrito, né? Então a velocidade continuará a ser 72 km por hora. Gabarito letra E. Essa questão foi bem tranquila, né? A bicicleta do Itaú possui uma massa M1 igual a 25.000 gramas e encontra-se em repouso sobre o bicicletário. A partir de um determinado instante, Sérgio com massa igual a M2, igual a 75 kg, decide andar de bicicleta sobre uma pista horizontal e aplica uma força de intensidade constante F igual a 50 newtons, que faz com que a bicicleta entre em movimento uniformemente variado, move, né? Considere que a ação de F ocorre durante 20 segundos. Despreze os possíveis atritos e determine: letra A aceleração imprimida pela bicicleta e Sérgio. Letra B, a velocidade da bicicleta e Sérgio 20 segundos após a ação de F ter iniciado. E letra C, o que ocorre com a velocidade da bicicleta e Sérgio após 20 segundos, se considerarmos que, a partir desse instante, F deixa de agir sobre ele. Antes de tudo, né, a gente vê aqui que é para a gente desprezar atrito. Então isso já é um sinal bom, né, que é menos uma coisa para se preocupar. E vamos lá. Toda questão que a gente vai resolver de física, né, a estratégia é a gente anotar primeiro os dados que ele deu, para então ver o que é que ele está querendo. Então vamos lá, anotar os dados, né? Primeiro, ele diz que a massa da bicicleta, né, possui 25.000 gramas. Então, como ele disse que a massa equivale a 25.000 gramas, a gente tem que converter para quilograma, né? Porque quando a gente trabalha com forças, certo? A gente trabalha com a segunda lei de Newton, a gente viu que F é igual a M vezes A.
o F em newtons, o M em quilogramas e o A em metros por segundo ao quadrado. Então a gente precisa converter esse cara aqui em quilogramas. Para isso a gente vai fazer uma regra de 3, né? Onde 1 quilograma representa 1000 gramas, certo? E quantos quilogramas a gente vai ter quando a gente tiver 25.000 gramas? Para entender, 1 quilograma representa 1000 gramas, certo? E quantos quilogramas a gente vai ter quando a gente tiver 25.000 gramas? Uma regra de 3 simples, né? Multiplica cruzado, né? X vezes 1000 gramas e 1 quilograma vezes 25.000 gramas. Certo? Se a gente observar aqui, né? Aqui era para ter uma grama, né? 25.000 gramas, era para ter um Gzinho aqui. Aí corta G com G. Certo? Aí 1, 2, 3, 0 com 0, né? Então a gente vai ter que a nossa massa vai ser igual a 25 quilogramas, a massa da bicicleta. A massa M2 ele já deu em quilogramas, né? Já facilita nossos cálculos, que é a massa de Sérgio. E a força, ele disse aqui que equivale a 50 newtons. E o tempo que ele deu aqui, né? É de 20 segundos. Então vamos guardar esses dados que eles vão ser muito importantes. Na letra A, ele quer saber a aceleração imprimida pela bicicleta e Sérgio. Ou seja, ele quer saber a aceleração do conjunto, né? Sérgio mais bicicleta. Então, para facilitar os cálculos, né? Eu já coloquei aqui a soma das duas massas, mas a segunda lei de Newton nos diz que é força vezes aceleração. Essa massa aqui é a massa do sistema, né? Que no caso é a massa de M1, que é a massa de Sérgio, ou melhor, a massa da bicicleta, mais M2, que é a massa de Sérgio, certo? Então esse M representa a massa total, a massa do sistema. Se a gente tivesse outro objeto em cima dessa bicicleta, sei lá, um livro, que ele fosse relevante, então a gente ia somar a massa também do livro, mas não é o caso aqui. Então, como ele disse que ele deu, né? Se a gente observar, ele deu a força e deu as duas massas. Então, a partir disso, a gente pode calcular a aceleração. A gente passou essas duas massas aqui, né? Passou para baixo e obteve essa fórmula aqui. A aceleração igual a F dividido por M1 mais M2, que é a massa de Sérgio mais a massa da bicicleta. Então, basta agora só substituir valores, né? Como ele disse que a força aplicada, né, é de 50 newtons, coloquei aqui o 50 no lugar do F. M1 é 25, então coloquei 25, ou melhor, 25 no lugar de M1, só troquei as ordens aqui, mas não se preocupa. E aqui é M2. Então, resolvendo isso aqui, né, somando 25 mais 75, a gente tem 100 aqui embaixo. Vou fazer aqui, né? Então eu vou ter 100, eita, coisa feia, dividido por 50. Corta, corta. Aqui, né? Como eu fiz. Corta, corta. Então, o nosso resultado da aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade da bicicleta e Sérgio 20 segundos após da ação de F ter iniciado. Vou voltar aqui, né, um pouquinho só para a gente ler a questão, e eu grifei aqui uma parte muito importante. Eu vou ler mais uma vez rápido. A bicicleta do Itaú possui uma massa igual a 25.000 gramas e encontra-se em repouso sobre o bicicletário. A partir de um determinado instante, Sérgio, com massa igual a 75 kg, decide andar de bicicleta sobre uma pista horizontal e aplica uma força de intensidade constante igual a 50 N,
que faz com que a bicicleta entre em movimento uniformemente variado, certo? Então, o movimento uniformemente variado se dá pelaquela fórmula, né, bem conhecida, F final é igual a V inicial mais minha aceleração vezes o meu tempo. Então é assim que a gente calcula, né, a nossa o movimento uniformemente variado. Essa é a fórmula do movimento uniformemente variado. Então por isso é importante que vocês tenham todas as fórmulas gravadas, né, que vocês saibam bem todas as fórmulas e como aplicá-las, certo? Só para finalizar aqui, né, considere que a ação de F ocorreu durante 20 segundos. Despreze os possíveis atritos que determinem a aceleração imprimida pela bicicleta, que a gente já calculou, né, que ela foi feita por F é igual a massa vezes aceleração, onde a gente somou as massas, né, a massa de Sérgio mais a massa da bicicleta, né, somou essas duas massas, e dividiu por essa força aplicada na bicicleta, né? Certo? Foi assim que a gente descobriu a aceleração. Depois ele pede a velocidade da bicicleta de Sérgio 20 segundos após F ter iniciado. E aqui na questão ele diz que Sérgio e a bicicleta, né, entra em um movimento uniformemente variado. Opa, certo. Então, coloquei aqui, né, a fórmula de movimento uniformemente variado. Se alguém tiver interesse, eu posso demonstrar como calcular essa fórmula, é muito fácil. Mas enfim, não vem ao caso agora. Como ele quer saber a velocidade após 20 segundos, certo? Sérgio, ele estava parado, ele tirou a bicicleta do bicicletário, sentou nela, ou seja, sentou na bicicleta e aplicou uma força de 50 N. Isso quer dizer que ele iniciou do zero, vocês concordam? Ele não tirou a bicicleta do bicicletário e já saiu correndo. Ele tirou a bicicleta, colocou, sentou e aplicou uma força. Ou seja, a minha velocidade inicial é zero. O tempo ele deu, que é 20 segundos, e a aceleração a gente calculou, né? E ele quer descobrir a nossa velocidade final. Então deu para entender porque a velocidade inicial é igual a zero, porque a questão não deixa tão clara assim, né? Pelo menos não escrito, mas dá pra gente entender que a bicicleta ela estava em repouso, né? Ela estava lá no bicicletário. Quando a gente tirou a bicicleta e sentou em cima dela, antes da gente aplicar a força, a bicicleta ainda estava parada. A bicicleta só começou a andar quando a gente aplicou a força de 50 N. Então, substituindo todos os valores, né? A gente tem que a velocidade inicial é igual a zero, a nossa aceleração é 0,5 metros por segundo e o nosso tempo ele deu em segundos, que é 20 segundos. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter que nossa velocidade final é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E por fim, ele pergunta: o que ocorreu com a velocidade da bicicleta e Sérgio após 20 segundos, se considerarmos que a partir desse instante F deixa de agir sobre ele? Certo, gente? Então, vamos lá pensar, né? O que é que faz uma bicicleta parar? É a força, né? Força de atrito, seria a resistência do ar, né? Mas no início da questão, voltando aqui de novo, desculpa estar voltando, é porque não tinha como colocar a questão toda em um slide só. Mas enfim, como ele diz aqui no início, né? Despreze os possíveis atritos, certo? Então isso significa que não tem nenhum atrito que possa fazer com que essa bicicleta pare. Se não tem nenhum atrito que faça com que essa bicicleta pare, e a gente descobriu que a velocidade que depois de 20 segundos ele vai permanecer com a velocidade de 10 metros por segundo, isso coloca a gente na primeira lei de Newton. Vocês concordam na lei da inércia? Porque ele não vai estar mais exercendo nenhuma força na bicicleta. Não tem nenhuma força que vai fazer com que
essa bicicleta pare. Não tem uma força de atrito, né? Não tem nada. Então, essa bicicleta ela vai permanecer junto com o Sérgio em movimento, né? Com a velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta aqui que eu coloquei é: como não há atrito, após 20 segundos, pela lei da inércia, a bicicleta Sérgio continua se movendo com velocidade constante de 10 metros por segundo. Essa questão foi um pouquinho mais chata, né? Mas façam essa questão, mesmo se vocês erraram, refaçam ela e pensem devagarinho, né? Como foi feito cada etapa. E qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Quinta questão. Considere as seguintes afirmações. A resultante das forças que atuam no corpo que descreve o movimento uniforme é nula. Dois corpos submetidos a forças resultantes iguais sofrem a mesma aceleração somente se possuírem mesma massa. E 3. O efeito final da força de ação exercida por um agente externo a um corpo é anulado pela reação do corpo a esse agente externo. Aí aqui tem as alternativas, né? Então vamos analisar agora cada afirmação detalhadamente. A primeira nos diz que a resultante das forças que atuam no corpo que descreve um movimento é nula. E aí, vocês acham que é o que? Verdadeiro, falso? Lembrando que é importante, né? Vocês resolverem a questão, nesse caso, né? Antes de mim. Mas todas essas questões que eu for resolver, vocês procuram resolver antes de mim. Voltando aqui para a questão, né? A resultante das forças que atuam no corpo que descreve um movimento uniforme é nula. Então, lembrando que o movimento uniforme, a gente tem a nossa velocidade constante, né? Se a nossa velocidade é constante, a primeira lei de Newton, se vocês lembram, vocês devem lembrar, né? É muito importante, não esqueçam, tá? A primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia, nos diz que se um corpo está em movimento, em movimento retilíneo uniforme, né? E nesse corpo não há nenhuma incidência de uma força externa, então isso significa que o corpo está em equilíbrio. E diz aqui, né, movimento uniforme e as forças, né, que atuam nele é nula. Então essa questão é verdadeira. A segunda afirmação diz que dois corpos submetidos a forças resultantes iguais sofrem a mesma aceleração somente se possuírem a mesma massa. Muito interessante essa questão, certo? Então vamos lá, vamos supor, fazer aqui um cálculo bem rapidinho, que eu tenho um corpo aqui de massa 5, massa 2, mais fácil, né? De massa 2 e outro corpo aqui de massa 1. Vamos supor que para os dois corpos terem, certo? Vamos supor que a aceleração desses corpos é igual vamos supor que a aceleração é igual a 3, certo? A segunda lei de Newton nos diz que força é igual a massa vezes aceleração. Vamos fazer a segunda lei de Newton para o bloco de massa 2. Então a minha força vai ser igual a 2 vezes 3, onde eu vou ter uma aceleração, ou melhor, uma força de 6 newtons. Horrível as letras, né? Já para o meu bloco 1 aqui, né, de massa 1, eu vou ter a minha força 1 vezes 3, que vai nos resultar 3 newtons. Ou seja, massas diferentes, né, como a gente viu, mesmo se elas possuírem a mesma aceleração, elas resultam em forças diferentes. Mas se a gente tiver a mesma massa, né, então a gente vai ter a mesma força. Então
essa afirmação nos diz que dois corpos submetidos a forças resultantes iguais sofrem a mesma aceleração, somente se possuírem a mesma massa. Então a gente conseguiu ver na prática, né, que corpos com massas diferentes eles têm forças resultantes diferentes. Então essa afirmação está corretíssima. E por fim, terceira afirmação diz que de cara, né, dá pra gente eliminar essa. Eita, desculpa. Dá pra gente eliminar dá pra gente eliminar é... essa, opa, na verdade dá pra eliminar essa aqui, né? Dá pra eliminar essa e essa também, né? Eu me confundi, desculpa. Então vamos lá, né? Ver se a terceira afirmação está correta. Na verdade a resposta já é essa, né? Porque, nossa, meu raciocínio tá muito lento, desculpa. A resposta já é essa. Porque se a gente pensar, né, se eu tivesse na situação do Enem, eu nem iria ler essa terceira aqui, porque como eu verifiquei que a primeira e a segunda já estão corretas, eu não precisaria ler a terceira, né? Isso ia dar vocês iam ganhar tempo, né, no Enem. Mas vamos confirmar se essa afirmação está correta. Desculpa. O efeito final da força de ação exercida por um agente externo a um corpo é anulado pela reação do corpo a esse agente externo. Tem um corpo aqui, né? Aí ele diz que o efeito final da força de ação exercida por um agente externo a um corpo é anulado pela reação do corpo a esse agente externo. Então, essa frase está querendo basicamente dizer que se eu tenho um corpo aqui A e um corpo B, certo? E eles estão tendo aqui uma relação de ação e reação, né? Vamos supor que eu estou empurrando esse bloco para cá, certo? O bloco A empurra o bloco B, né? Ele gera uma ação no bloco B e o bloco B reage empurrando o nosso bloco A. Então, gente, uma observação muito importante aqui é que forças em corpos diferentes, elas não se anulam. E é exatamente isso que diz a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton nos diz que se um corpo empurra outro corpo, esse corpo ele reage com a mesma força, com a mesma intensidade de força, com a mesma direção e com sentidos opostos. E essas duas forças elas não se anulam, porque se elas se anulassem, né, o bloco não ia entrar em movimento. Então por isso que essa alternativa está falsa. Então é isso que eu queria falar sobre essa questão. Qualquer dúvida você já sabe, né? Só entrar em contato comigo. Dada as afirmações. Primeira, um corpo pode permanecer em repouso quando solicitado por forças externas? Segunda afirmação, as forças de ação e reação têm resultante nula, portanto, sempre o equilíbrio do corpo em que atuam. E a terceira, a força aplicada sobre um corpo, pela segunda lei de Newton, é o produto de sua massa pela aceleração que o corpo possui. Podemos afirmar que são corretas. Aí vamos lá, né? A primeira afirmação. Um corpo pode permanecer em repouso quando solicitado por forças externas. Aí vamos lá remeter à primeira lei de Newton. Se um corpo ele permanece em repouso, ele vai continuar em repouso, a menos que eu aplique uma força, né, externa a esse corpo e que essa força, certo? Ou essas forças, elas não sejam nulas. Se eu aplico uma força nula em um corpo, ou aplico forças nulas em um corpo, esse corpo ele vai permanecer em repouso, né? Porque não vai mudar o estado desse corpo. Ele vai permanecer na inércia, né?
Então, essa afirmação ela está correta. Então, essa afirmativa está correta porque eu posso aplicar forças externas nulas. Aplicando forças externas nulas num sistema, então não estou mudando nada. A segunda afirmação. As forças de ação e reação têm resultante nula, provocando sempre o equilíbrio do corpo que atua. Resultante nula. Se eu tenho um bloco aqui e outro aqui, e eu aplico uma força aqui, tem meu bloco A e meu bloco B. A partir do momento que eu aplico uma força aqui, eu vou ter uma força de ação e reação, né? Eu vou ter meu bloco A exercendo uma força no meu bloco B e o meu bloco B exercendo uma força no meu bloco A. Vocês concordam comigo que se essas forças elas se anulassem, não haveria movimento desse bloco aqui, certo? A terceira lei de Newton nos diz que só é possível ter a terceira lei de Newton se eu tiver dois corpos, certo? E elas não se anulam porque essas forças são forças em corpos diferentes. Se fossem forças em corpos iguais, elas, ou melhor, em um único corpo, ela se anularia, né? Se eu tivesse aqui um bloco onde eu exercesse uma força para cá e outra para cá, com a mesma intensidade, com a mesma direção em sentidos opostos, aí sim elas se anulariam. Mas forças, né, de ação e reação em blocos diferentes, elas não se anulam. Porque essa força está nesse bloco e essa força está nesse bloco. Então essa alternativa é falsa. Não esqueçam disso. Forças em corpos diferentes não se anulam. E por fim, a terceira, né, diz que a força aplicada sobre um corpo pela segunda lei de Newton é o produto de sua massa pela sua aceleração que o corpo possui. Então é aquela fórmula de fumo, né? Ou melhor, fuma, certo? Onde eu tenho a minha massa vezes a minha aceleração. E é exatamente isso que ele diz. Então essa alternativa é verdadeira, falsa, 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 falsa. Letra B. O gabarito, letra B. Um paraquedista desce com velocidade constante de 4 metros por segundo, sendo a massa do conjunto 80 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A força da resistência do ar é... Por gente, eu sugiro agora que vocês tentem, né, resolver essa questão, pausem o vídeo, tentem resolver. A estratégia para a gente resolver, né, qualquer problema de física, primeiro é anotar os dados, né, ver o que a gente tem. Então, aqui, ele diz que a nossa velocidade ela é constante e ela possui 4 metros por segundo. Ele dá a massa do conjunto, né, que seria a soma da massa do paraquedista mais todo o equipamento de proteção dele, né? E ele diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer descobrir a força da resistência do ar. Então, para que a velocidade seja constante, a força-peso do paraquedista tem que ser a mesma da força exercida pela resistência do ar. Então, isso implica dizer que a minha força-peso vai ser igual à minha força resultante. A nossa força-peso, né, ela é dada por mg, né, aqui nossa força-peso. Então, basta agora a gente substituir os valores. A minha massa ela tem 80 kg e a minha aceleração gravitacional é 10 newtons. Então, a minha força da resistência do ar é igual a 800 newton. Logo, minha resposta é minha letra C. A figura mostra dois blocos sobre uma mesa lisa, plana e horizontal, sendo F igual a 50 newtons
M2 igual a 2 kg, M1 igual a 2 kg e M2 igual a 3 kg. A força de contato entre os blocos tem intensidade igual a... Então ele quer saber exatamente essas duas forças. Como a gente viu, né, na terceira lei de Newton, essas forças são forças de ação e reação, então elas têm mesma intensidade, né, mesmo valor numérico, entretanto elas têm sentidos diferentes, né, e têm a mesma direção. Então vamos lá, entender a situação, o que é que está acontecendo aqui. Eu tenho esses dois blocos, onde tem um contato, né, entre eles, e eu estou aplicando uma força F aqui. À medida que eu aplico essa força F, esses dois blocos eles vão se locomover para cá. Então vamos lá. O primeiro passo para a gente resolver, né, que é exercício de física, é anotar os dados que a gente tem. Então a gente tem que a nossa força F é igual a 50 N, a nossa massa 1 é igual a 2 kg e a nossa massa 2 é igual a 3 kg. Então, gente, a gente sabe que esse bloco ele está se movendo, mas a gente não sabe qual a aceleração desse bloco, né? A gente sabe a massa desse bloco, sabe a força que a gente está exercendo para que esses dois blocos se movam, mas a gente não sabe a aceleração. E a aceleração a gente vai calcular exatamente pela segunda lei de Newton. Lembrando que esse m aqui é a massa do sistema, certo? Se vocês observarem, né, quando ele empurra esses dois blocos, é como se esses dois blocos fossem um só, certo? Então, por ser a massa do sistema, eu vou somar as minhas duas massas, m1 e m2, vezes a minha aceleração. E agora só basta substituir os valores, né? Ele deu F, que é 50 newtons, deu a massa M1, que é 2 kg, e a massa 3 e a massa 2, que é 3 kg. Agora, só basta efetuar os cálculos, né? Somei 2 mais 3, 5. E agora eu posso dividir aqui, né? Onde eu vou ter que a minha aceleração, a aceleração geral, né, desses dois blocos é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu descobri a minha aceleração. Como ele quer saber a força de interação, né, entre esses dois blocos, ele quer saber exatamente essas forças aqui, né? Repito, descobrindo uma força, a gente descobre a outra, certo? Essas forças elas têm a mesma intensidade, só muda o sentido. Então, no caso, quando eu descobri FAB, basta eu dizer que FBA tem o mesmo valor numérico, só com sinal negativo, né? Para esse sinal negativo vai representar o sentido contrário. Então, vamos analisar o bloco de massa M1 e vamos representar todas as forças presentes nesse bloco, certo? Para a gente descobrir a força, essa força aqui de interação, né? A gente precisa isolar um dos dois blocos. Então, nesse caso, eu resolvi escolher o bloco M1. Escolhido o bloco M1, basta a gente expressar todas as forças, né? Escrever todas as forças presentes nele, que no caso eu tenho aqui a minha força F e a minha força de FBA. Tranquilo? Concordam comigo aqui? No bloco M1 eu tenho essa força aqui que está fazendo o bloco se mover e tenho essa força aqui da reação do bloco de massa M2. Aí agora a gente, repetindo aqui, né? A gente sabe que FBA é igual a menos FAB, ou o sinal poderia estar ao contrário, tanto faz, gente. Esse sinal negativo serve para dizer que eles têm sentido contrário. Tanto faz aqui quem vai ser, quem vai estar com sentido contrário. Até porque a resposta vai ser em módulo, né? Eu vou calcular esse valor em módulo, porque a resposta tem um valor positivo. Então, a gente vê, né, que a força F menos a força FBA é igual a minha massa do meu bloco 1 vezes a minha aceleração.
Então vou tentar explicar isso aqui. Vamos lá. A partir do momento que eu isolei o bloco M1, eu vou fazer também a segunda lei de Newton para esse bloco, certo? Se a gente lembra, né, de vetores, a gente vê que vetores no mesmo sentido soma e nos sentidos opostos subtrai. Isto é, se esses vetores estiverem na mesma direção, né? Nesse caso, esses vetores estão na mesma direção. Se a gente ver, eles estão aqui, né? Eles estão na horizontal, esses dois vetores, então eles possuem a mesma direção. Entretanto, eles possuem sentidos contrários, né? Por eles possuírem sentidos contrários, então eles se subtraem. A minha força, né? F, vocês concordam que esse bloco ele está se movendo para esse lado daqui, né? Por ele estar movendo para esse lado, então significa que a minha força F ela é maior que a minha força FBA. Então, a minha força resultante, né? A minha força resultante, ela vai ser igual a minha força F menos a minha FBA, certo? É como se eu tivesse empurrando esse bloco com uma força e tivesse uma forcinha aqui. E na verdade é como não é, né? Eu estou empurrando esse bloco com uma força F e tem essa forcinha aqui tirando um pouco da minha força, certo? E continuando, né? Como a gente está fazendo a segunda lei de Newton para esse bloco, força resultante, né? Que essa força aqui é a força resultante, vezes a minha massa, vezes a minha aceleração. Então no bloco M1 eu tenho a minha força resultante, que é igual a F menos FBA, como eu já tinha explicado, vezes a minha massa de M1, que está dada em um canto aqui, aqui tem 2 kg, e vezes a minha aceleração. A minha aceleração é a aceleração que eu tinha calculado antes. Por que ela? Porque esse bloco ele se move com essa aceleração, assim como esse bloco M2 também se move com essa aceleração. Então, substituindo os valores, né? Como eu quero descobrir FBA, a força que B faz em A, basta só agora fazer um rearranjo matemático, né? Calcular isso tudo. 2 vezes 10, 20, certo? Peguei o 50, passei para o outro lado, virou menos 50, menos negativo. Multipliquei por menos 1, né? Fiz essa subtração aqui, deu menos 30. Multipliquei por menos 1, então o meu FBA tem um valor de 30 newtons. Uma coisa muito importante, se eu tivesse escolhido, em vez do bloco M1, o bloco M2, consequentemente, essa força FBA tem que ser igual à minha força FAB, certo? A gente viu isso na terceira lei de Newton. Forças de interação, né? De ação e reação, elas possuem mesmo modo, mesma intensidade, mesmo valor numérico. Então vamos provar, né, que se eu separar o bloco M2, eu também vou ter essa força de 30 newtons para a minha força FAB. Então vamos representar todas as forças que tem nesse bloco M2. Qual é a única força que tem nesse bloco M2? É essa força aqui, certo? Que é a força FAB. Eu só peguei essa força aqui e coloquei ela aqui na frente, tá? Coloquei ela aqui na frente. Vocês concordam comigo? Porque quem está empurrando esse bloco M2 é exatamente essa força de ação e reação, essa força de AB. É ela que está empurrando esse bloco para a direita. Então, fazendo, né, a segunda lei de Newton para esse bloco, a gente tem que FAB é igual a M2 vezes a aceleração. Como esses blocos estão andando juntos, então eles possuem a mesma aceleração. Substituindo, né, os valores, a gente sabe que o bloco M2 ele tem massa de 3 kg e a aceleração de 10 metros por segundo. Então, a minha força, né, a minha força AB, ela tem também 30 newtons. Então, a gente conseguiu comprovar por meio desse exercício que
que forças, né? Forças de interação, forças de contato em corpos diferentes, elas possuem a mesma intensidade, elas possuem direção iguais e sentidos diferentes. Então essa é uma questão, né, que exige um pouco mais de matemática e também exige o conceito da terceira lei de Newton de ação e reação. Então era isso que eu tinha para falar sobre essa questão. Se vocês não entenderam, falem comigo sobre essa questão, perguntem e tentem resolver, né? Revejam o vídeo, qualquer dúvida. Se rever também não entender, falem comigo, né? E tentem fazer ela. Se vocês erraram, não se preocupem. Olhem como eu fiz, depois tentem refazer sem ver o meu vídeo. Tentem refazer sozinho, tentem entender os conceitos. Depois vem falar comigo ou com qualquer outro monitor. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10 newtons, conforme a figura abaixo. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... Ele quer saber o valor da força que a mesa aplica na caixa. Então vamos lá, né? Aqui é como se eu tivesse minha mesa, né? Aqui seriam minhas pernas da minha mesa e aqui seria o balcão, né? Tem uma caixa aqui e eu estou tentando levantar essa caixa para cima, né? Então vamos lá representar todas as forças presentes nessa caixa. Antes de tudo, né? Vamos anotar todos os dados, né? Que não, sempre quando a gente vai resolver um problema de física, a gente sempre anota todos os dados. Ele disse que a massa dessa caixa tem 5 kg, que a força que ele executa tentando levantar é de 10 newton, certo? Então, aqui eu tenho minha força normal, né? Que é exatamente o que ele quer saber, né? O valor da força que a mesa aplica na caixa. Lembrando que a minha força normal ela é perpendicular à minha superfície, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Com essa força. Tem um ângulo aqui de 90 graus. Representei minha força normal e agora representei a minha força peso. Então aqui estão todas as forças presentes nesse corpo. Não tem mais como colocar mais nenhuma força. Não tem nenhuma força para cá, nem para cá, nem nada. Então tem essas três forças. Então, para a gente calcular, né, a força peso dessa caixa, a gente usa aquela fórmula. P é igual a mg. Onde o P é minha força-peso, a minha M é minha massa e o G é minha aceleração gravitacional. Substituindo os valores, né, eu tenho que M é igual a 5 e G é igual a 10. E eu descobri que a minha força-peso é igual a 50 newtons. Tranquilo, mas ele não quer a força-peso, ele quer o valor da força que a mesa aplica na caixa. Então, ele quer saber o valor da minha força normal. Vocês concordam comigo que a minha força-peso ela é igual ao somatório dessas minhas duas forças? Analisando por vetores, né? Eu tenho que essas duas forças elas estão no mesmo sentido. Então, essas duas forças elas estão se somando. E essa outra força aqui, ela é contrário a essas minhas duas forças. Então, a minha força-peso é igual à minha força normal, mas a minha força que eu estou executando, certo? Como eu quero descobrir o valor da minha normal, basta eu isolar ela. Isolando a minha normal, né? Passando a força F para o lado de cá, eu tenho que a minha normal é igual a minha força-peso menos a minha força F. Minha força-peso era 50 newtons e a minha força F era 10 newtons. Então, eu descobri que a minha força normal é igual a 40 newtons. Gabarito, letra D. Questão tranquila, né? Vamos seguir. Nesta figura está representado um bloco de 2 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F.
o coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5 e o coeficiente cinético vale 0,3. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força mínima F que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize da parede é... Aqui tem as alternativas, né? Então, a situação é o seguinte. Eu tenho um bloco aqui, né? Que ele está sendo pressionado na parede. E eu quero saber qual força mínima eu vou aplicar aqui nesse bloco para que ele não deslize. O primeiro passo, né, quando a gente vai resolver a questão, uma questão de física, é anotar todos os dados que foram dados. Ele diz que a nossa massa vale 2 kg, que o nosso coeficiente de atrito estático vale 0,5 e o que o nosso coeficiente de atrito cinético vale 0,3. E ele diz também, né, que a nossa aceleração gravitacional vale 0,5. E ele quer saber qual a força mínima que a gente tem que aplicar aqui. Então vamos representar todas as forças presentes nesse bloco. A gente tem a força normal aqui, né, que ela é perpendicular à nossa superfície de contato, faz um ângulo de 90 graus, que é exatamente essa superfície aqui. Então ela faz um ângulo de 90 graus com a nossa superfície. Temos a nossa força-peso aqui, né, que aponta para o centro da Terra. E temos também a nossa força de atrito, né, que há um atrito aqui entre esse meu bloco e a minha parede. Representadas as forças, vamos fazer algumas análises. Nessa situação, a gente tem que a nossa força normal, a nossa força que está sendo aplicada a F, ela é igual à nossa força normal. Por que essas forças são iguais? Vocês concordam comigo que nessa situação F e N estão em equilíbrio? Por quê? Se a minha força F fosse maior do que a minha força normal, então eu ia estar quebrando, eu ia quebrar essa parede aqui, né? Se a minha força normal fosse maior do que a minha força, ou melhor, a minha força F fosse maior que a minha força normal, eu ia quebrar essa parede aqui. F é igual a N. E também a minha força de atrito é igual à minha força peso, certo? Se o bloco ele vai ficar parado, né? Se esse bloco ele está parado, se a ideia é que a gente calcula a força mínima para que esse bloco ele fique parado, então a minha força de atrito tem que ser igual à minha força peso, porque se a minha força peso for maior do que a minha força de atrito, então o bloco vai cair. Então, como a minha força peso ela é igual à minha força de atrito estático, né? Não é cinético porque meu bloco não está se movendo, é estático porque meu bloco vai ficar parado. Então, a minha força de atrito estático ela é igual ao meu produto, né? O meu coeficiente estático vezes a minha normal. E a minha força peso ela se dá pelo produto da minha massa vezes a minha aceleração gravitacional. Então, como a minha força de atrito estático é igual à minha força peso, a gente pode dizer que o meu produto, né, entre o meu coeficiente de atrito estático vezes a minha normal é igual à minha massa vezes a minha aceleração gravitacional. Aqui seria o meu FAT, né? FAT, nossa, que horrível. E aqui seria o meu P. Fazendo uma organização aqui, né? Eu isolei o meu N, passei meu atrito estático para cá dividindo e obtive isso aqui. Aí depois eu substituí os valores, né? Substituí o meu valor da minha massa, que é 2 kg,
e substituir o valor da minha aceleração gravitacional, que é 10. E também substituir o valor do meu atrito estático, que é 0,5. Repetindo, eu não usei o valor do meu atrito cinético, porque esse bloco ele não pode ficar em movimento, tá? Então, o valor desse atrito cinético aqui foi mais uma pegadinha. Então, fazendo, né, esses cálculos aqui, a gente obtém a minha força normal igual a 40 newtons. Só que lá em cima, né, a gente disse que a gente averigou que a nossa força normal é igual à nossa força F. Então, o mínimo de força que eu tenho que fazer para que esse bloco não caia é 40 newtons. Gabarito, letra D. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, meu WhatsApp tá aí. Bons estudos para vocês e até a próxima.